muitos juízes que eu conheço não chamam os amigos, justamente por causa disso. Eu conheço juíza e ela não me nomeia. Inclusive, Pedro, muitos tribunais solicitam cursos específicos. Então, posso só dar um bizu aqui de organização judiciária, que tem muita gente que ainda não entende o que é. Pedro, no começo eu tive muito tempo que eu ficava assim, sem fazer. Só que o que eu fiz? Eu sempre faço o limão da minha vida, eu sempre faço uma limonada, ou uma caipirinha, né, de vez em quando. O que acontece? Quando você começa, Pedro, ninguém te conhece. Ninguém te conhece, você saiu verde, você acabou de sair de um curso, como que você quer que os outros confiem em você? Pronto, tô aqui, tudo bem, Pedro? Tudo bem, Jaque? Tudo certo, tô aqui Tudo na correria gravando, mas... Graças a Deus. Show de bola. Já Você dá vou aula colocar também, o Jaque? filtrinho. Dou aula na área de doc, grafo, para pós-graduação. É mais para pós-graduação mesmo. Porque em muitos concursos ainda não cai a doc, né? Então, tô mais Pois é, na área apareceu da agora na perícia judicial. Paraíba. Apareceu agora na Paraíba pra galera, o pessoal já tá aí na pegada, assim, né? Vamos até falar de algumas recomendações de literatura, porque a galera vem muito perguntar pra gente. É uma área que a galera não tem facilidade de aprender. E não tem material, Pedro. Os materiais, os livros que eu tenho aqui é numa faixa de R$1.000 a literatura do que cai no concurso. Então, um concurseiro que tá querendo começar a estudar, ele precisa do quê? De um material essencial mesmo, para ele não perder muito tempo, e barato, porque são poucas questões, são umas 4 questões, então não é muita coisa. Então, Sim. Por isso ele precisa economizar tempo e dinheiro. Então, não tem como ele comprar, por exemplo, um livro de Del Pique, que é R$300. Um livro do Samuel, que é 500. Então, não tem como. O próprio Lamartine, eu fui ver se era bastante relevante a aquisição desse tipo de literatura, né? Algumas provas que cobraram documentoscopia trouxeram alguns conceitos, mas são conceitos bem básicos, né? E outra, não cai aprofundadamente a documentoscopia para a galera de concurso público, e cai num nível mais basal e conceitual mesmo. Teorias, leis, princípios, feito pela Solange Pelá, por exemplo, são os pontos, acho que, mais relevantes para a galera aí. Mas, primeiramente, Jaque, se apresente aí pra galera. Posso falar que o meu Olá, Experts! Olá, Experts! Olá a todos que estão aqui assistindo a live. Eu sou Jaqueline Tirotti, sou perita judicial. E não sei se você já falou sobre a diferença, Pedro? Ainda não. Estamos para conversar já um pouquinho a respeito sobre... Vamos conversar. Então a gente vai explicar por que o Pedro é perito criminal e por que eu sou perita judicial e o que a gente faz. Porque tem muita gente que fala assim, perito, eu quero ser perito. Tá, você quer ser perito no quê? Você quer ser perito como? Você quer ser perito criminal? Você quer prestar concurso? Não, eu quero ser perito criminal na justiça. Calma. Aí a gente vai explicar que não é bem assim. Tem a figura do assistente técnico, mas perito judicial faz uma coisa, perito criminal faz outra, perito criminal federal, perito criminal estadual, tem todas as divisões aí que o pessoal não entende. O pessoal fala perito e já acha que vai investigar crimes, e não é bem assim. A gente sabe que cada um tem o seu lugar ali auxiliando a justiça, né, Pedro? Exato. Bom, eu não sei se você já sabia, mas eu também dou aula de direito da parte de processo penal. E nas minhas aulas eu sempre costumo citar o artigo 159, traçando uma verdadeira diferença, que existem 3 tipos de expert quando a gente trabalha com o mercado em si. Um primeiro perito seria o perito chamado de perito oficial, e existem também os peritos... Exato. E existem também os peritos não oficiais, apelidados de peritos juramentados ou ainda de peritos judiciais. E também existem os peritos das partes, que são os chamados assistentes técnicos, bem colocado aí por você. Então explica pra gente, Jaque, um pouquinho a respeito disso. Então, o perito criminal, perito oficial, perito criminal, é aquele que passa no concurso. Não tem como ser perito criminal sem prestar concurso. Não tem como você ser perito criminal, você está lá sendo um perito que está no quadro do Estado. Não tem como. Não tem como. Sem concurso, esquece. Então, você vai ter que prestar um concurso, você vai ter que estudar para isso e prestar um concurso. Para ser perito judicial,
basta a nomeação do juiz. Aí quando a gente fala isso, Pedro, o pessoal pensa assim, então é fácil, né? Fácil. Se é só a nomeação do juiz, é só você fazer um curso de 20 horas e e conseguir uma nomeação. Aí é que tá. Não é só isso. Você precisa estudar, você precisa ter um bom currículo para mostrar para o magistrado que você é competente e você precisa ter aí a oportunidade desse magistrado querer te chamar, porque é discricionário do magistrado. O magistrado pode ou não nomear você. Ele pode nomear a Jaqueline, pode nomear o Pedro. Aliás, o Pedro, ele é perito criminal, então, assim, só se ele fosse o perito, como perito judicial, aí ele seria nomeado. Mas, assim, o juiz, ele tem ali a possibilidade de nomear quem ele quiser. Então, mas ele vai, então, chamar só os amigos dele. Aí é que tá. Muitos juízes que eu conheço não chamam os amigos, justamente por causa disso. Eu conheço juíza e ela não me nomeia. Por quê? Porque ela sabe que ela já tem o conhecimento e não seria muito combinado, né? Se ela me nomeasse, eu sendo amiga dela. Então, por isso que ela não chama, geralmente, quem ela conhece, quem ela conheceu em outras circunstâncias. Então, a maioria das minhas nomeações, o juiz não me conhece. Então, ele me nomeia por causa do meu currículo. Então, é assim, Pedro. Já o assistente técnico, você tem que ter networking. Conhecimento de advogados. Eu conheço, já fui convidado para ser assistente técnico num processo no Ceará, salvo engano, lá em Fortaleza. Uhum. Fortaleza é no Ceará, exato. Tô confundindo já aqui as capitais. E lá, nós peritos que somos peritos oficiais, nós temos alguns impedimentos de atuação, né? A gente não pode atuar em processos, por exemplo, pelo menos não pela polícia científica, outros estados acaba acontecendo de maneira diferente, mas quem é perito oficial não pode funcionar como assistente técnico em outros locais. Isso às vezes acaba sendo até chato, porque às vezes você lida com o laudo de um colega e fica aquela situação extremamente constrangedora. Isso inclusive já aconteceu com alguns colegas aqui do estado do Paraná também. E já emendando um pouquinho isso, Jaque, como que a galera faz para efetivamente ser um perito judicial? Ele tem que se cadastrar em algum lugar? Ele simplesmente conhece o juiz? Como é que isso funciona, essa sistemática? Então, antigamente, antes do novo CPC, a gente tinha a nomeação só por decisão judicial, então não precisava ter o cadastro. O cadastro, ele já tinha, aqui em Brasília a gente sempre teve, assim, desde que eu tô cadastrada aqui, sempre teve cadastro, desde 2013. Então, mas muitos tribunais não tinham essa organização, Pedro. Então, muitos tribunais atuavam da seguinte maneira: o perito ia lá, deixava o currículo no cartório e era nomeado. Hoje em dia, a gente tem os cadastros de peritos nos tribunais, que é justamente para filtrar, então, verificar se aquele perito realmente tem todos os certificados, todo o ensinamento que ele diz ter ali no currículo dele. Inclusive, solicita-se o currículo Lattes. Então, você tem aí um filtro do pessoal do tribunal para verificar se esse perito judicial tem capacidade. E, inclusive, Pedro, muitos tribunais solicitam cursos específicos. Então, por exemplo, o Tribunal do Rio de Janeiro e do Piauí solicitam um curso específico de perícia judicial. Então, tem outros que não solicitam. Mas você vai ter que, se você tiver interesse em cadastrar em um tribunal, você tem que ir lá no Google, procurar ali, tribunal tal, tribunal judicial de tal lugar. Procura ali, Tribunal Judicial do Distrito Federal, peritos. Aí você vai ver ali como cadastrar, cadastro de peritos, e aí você vai ver toda a documentação necessária para proceder ao cadastro. Posso só dar um bizu aqui de organização judiciária, que tem muita gente que ainda não entende o que é. E o que acontece, gente? A gente não tem só o Tribunal de Justiça do Estado. A organização judiciária, ela funciona da seguinte maneira, por meio de competência. Então, a Justiça Federal vão os processos que têm ali a competência federal. Por exemplo, um processo contra a Caixa Econômica, Justiça Federal. Contra o INSS, Justiça Federal. Já tem a competência estadual, que é, por exemplo, eu contra o fulano. Então, vai ser uma competência estadual. Eu contra o fulano, civil, normal. E vai ter a Justiça do Trabalho, que é quando a gente tem uma relação de trabalho. Então, a gente tem já em cada localidade, a gente tem esses três tribunais. Tribunal Federal, aliás, a Justiça Federal, Tribunal Judicial do Estado e tem o Tribunal Regional do Trabalho. Legal. E é sempre importante a gente citar para a galera
que a perícia judicial, ela não é exclusivamente da área criminal. É possível haver um perito nomeado na área criminal? Perfeito. Só que acontece muito as perícias sendo realizadas na esfera civil. Por que eu cito isso para a galera? Boa parte dos alunos acabam me perguntando justamente sobre essa competência. Nós temos a justiça estando presente na esfera estadual e federal, como muito bem colocado por você também, e a justiça do trabalho, ela não tem atribuição criminal, ela não estabelece esse tipo de atribuição. Portanto, as perícias na esfera do trabalho são perícias naturalmente cíveis. E aí, muitas vezes relacionadas, né? A gente tem as regras de competência listadas pelo próprio Código de Processo, falsificação de carteira de trabalho, falsificação de assinatura, principalmente, eu acredito que na parte de gráfico você deve ter feito alguma coisa já desse tipo, porque aparece, né? Inclusive, a justiça do trabalho é notadamente uma justiça de âmbito federal. Então a galera já tem essa noção já de pronto assistindo a nossa live aqui também. E aí, eu já tenho uma próxima pergunta para você, Jaque. Manda. A respeito das demandas. Olha só, quando você é nomeada para atuar diante de um processo, normalmente o pedido, né, após, na verdade, a demanda pedida pelo juiz, tem a ver com qual área mais precisamente? Ou seja, qual é aquela perícia que mais eles pedem? Para mim, é grafotécnico. Então, o que acontece, Pedro? Muitas vezes, o advogado, o juiz, eles não são expertos na área de doc, né, na maioria das vezes. E aí, quando se vê uma assinatura, sempre se questiona a assinatura, mesmo que o problema seja no documento. Então, eu sempre costumo falar, quando vem uma assinatura ali, vão na assinatura. Então, a perícia grafoscópica é a mais solicitada, apesar de eu sempre recomendar fazer a perícia grafoscópica e documentoscópica, porque a gente não tem assinatura sem documento. Então, tem aí um documento. Eu acho que é necessário examinar esse documento também, porque se a fraude estiver no documento, você pode auxiliar o juízo também, né, tendo a parte da documentoscopia. Então, por isso que eu sempre falo que essas duas andam juntas, né? Apesar da DOC ser uma área principal e a grafo ser um sub-ramo da DOC, elas sempre estão juntas, até mesmo porque a grafo, ela é uma matéria muito extensa, por isso que muitos dividem, né? Muitos cursos dividem documentoscopia e grafoscopia, porque a grafo é uma matéria enorme, você vai estudar várias possibilidades, várias características, então é uma matéria muito grande e muitas vezes se desmembra colocando uma cadeira de doc, uma cadeira de grafo. Então, por isso que há esse desmembramento, mas ambas estão juntas. Inclusive nos institutos, né, Pedro? Sim, no Instituto de Criminalística a gente costuma ter um laboratório específico para documentoscopia, só que é muito comum nós termos dentro da documentos alguém específico só para grafo. Até porque, ou até mais peritos, até metade da sessão às vezes é dividido só para a galera, porque a demanda da grafo sempre acaba sendo um pouco maior de falsificação documental. Sim. Isso a gente pega. E muito mais complexa. Isso, muito, muito. Cara, para dar aula disso a gente pena, né? Diferença de traçado, de lançamento gráfico, de traço. Cara, isso daí é uma nhaca pra galera conseguir entender o abstracionismo da disciplina. E permita-me abrir um parênteses aqui, Jaque. Na sua opinião, um exame grafotécnico, tem como ele falar assim com certeza absoluta que é tal pessoa? Então, o que acontece? Hoje em dia, antigamente, Pedro, não se questionava muito. Antigamente, os peritos eram bem categóricos em falar autêntico e falso. Hoje em dia, a gente tem uma evolução, não só da grafo, mas de todas as ciências forenses, até mesmo eu vi essa parte também na área de fono, e ultimamente não estão sendo categóricos, mas estão falando o seguinte: todas as características estão levando a convergência. Então não se fala assim, é de tal pessoa, ou então não é. Principalmente, assim, você reconhecer as características, dependendo do traçado da assinatura, você tem ali elementos para falar da autenticidade. Ou seja, se é uma assinatura mais complexa, é melhor pra gente. Por quê? Porque a gente tem mais elementos e o falsário
não vai conseguir fazer todos aqueles elementos, vai ser muito mais difícil, né? Então a gente já percebe que um traçado mais complexo vai ter muito mais dificuldade. E o falsário, ele vai ter sucesso em 2 pontos, né? Com a facilidade da assinatura e pela própria habilidade dele. Então, se a gente tiver uma assinatura complexa, já diminui aí essa possibilidade de sucesso. Então, quanto mais complexo, melhor para a gente afirmar a autenticidade. Contudo, a falsidade é que é um problema, Pedro. Por quê? Porque a gente tem o calcanhar de Aquiles do perito, que é o tal do disfarce. Ou seja, será que aquele fulano não poderia fazer uma assinatura diferente do seu padrão? Pode. E muitas vezes pode. Você pode fazer um rabisco ali e pronto. E ninguém vai poder falar que é seu, Pedro. Isso que é, porque não tem elementos. Então, hoje em dia, a gente está tendo um posicionamento menos categórico, principalmente em relação à exclusão. Antigamente era muito mais comum, quando se via divergências, os peritos afirmavam a falsidade, e hoje em dia a gente está mais avançado cientificamente, e por isso a gente está mais conservador. Então a posição da Grafo atualmente está muito mais conservadora do que antigamente. Antigamente tinham mais riscos, principalmente aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos os peritos costumam ser mais conservadores, e o que a gente está trazendo aí de ciência, o que os doutrinadores atuais, como por exemplo Samuel, Eric, trazem, é essa doutrina americana. Assim, americana não. Vou falar, assim, não vou falar americana, mas internacional aí, americano, australiano também, tem a Carolyn Bird que fala sobre isso. Então a gente está tendo esse avanço aí para não categorização, apesar de muita gente falar, mas é inconclusivo se você não der. A gente fala que não é inconclusivo, você concluiu algo, mas não é categórico. Então, seria isso. Uma conclusão que a gente costuma sempre levar em conta nos nossos laudos, nem o exame de DNA, ele é absoluto, né? Então, são muito comuns algumas palavras técnicas nas conclusões dos laudos, né? Os meninos, por exemplo, aqui do Paraná, eles utilizam a seguinte nomenclatura: os elementos gráficos presentes no material tal, são altamente sugestivos de... Eles não falam... É isso. Então, é bem isso mesmo, porque nós afirmarmos isso daí de maneira peremptória é muito complicado, né? Então a gente vai dar uma noção, a gente vai dar um argumento, um fundamento para a sentença judicial, se necessário, e aí o juiz pega esse laudo e faz o que ele quiser. Essa seria basicamente a ideia. Legal. Falamos então das demandas, e em relação à rotina, Jaque, existe uma demanda frequente? Você tem uma certa regularidade em relação a isso? Existem muitos períodos que você fica sem fazer ou você faz todo mês? Como é que é isso em relação a essa demanda também? Pedro, no começo eu tive muito tempo que eu ficava assim, sem fazer. Só que o que eu fiz? Eu sempre faço o limão da minha vida, eu sempre faço uma limonada, ou uma caipirinha, né, de vez em quando. Mas eu sempre costumo aproveitar da melhor forma. Então, o que eu fiz? Tô com um tempo vago, eu vou estudar mais, eu vou me desenvolver. Então, sempre eu estava estudando. E esses períodos que eu não tive nomeação, eu aproveitei para estudar e me preparar. Então, depois, quando eu comecei a ter mais nomeações, comecei a melhorar aí. O que acontece? Quando você começa, Pedro, ninguém te conhece. Ninguém te conhece, você saiu verde, você acabou de sair de um curso. Como que você quer que os outros confiem em você? Você vai deitar na maca e deixar o cirurgião fazer a primeira cirurgia em você, Pedro? É bem difícil, né? A gente não confia muito. Você vai ficar um pouco desconfiado. Assim também o juiz. Às vezes o juiz olha e fala, poxa, mas essa pessoa aqui eu não conheço. Ou então, poxa, eu conheço aquele outro. E eu também já vi alguns casos, inclusive aqui no Distrito Federal, de corrupção. Então, às vezes, o juiz também tem medo. Por exemplo, poxa, o que me garante que esse perito não vai fazer igual o fulano lá fez, de pegar uma justiça gratuita e oferecer resultado de laudo para banco? Que coisa, isso acontece nesse mundo também. O que as fofocas rolaram, né? Eu sou a última a saber de fofoca, porque eu não fico fuçando, mas teve um colega meu que falou, você viu o que aconteceu com fulano? Eu falei, o que aconteceu? Aí o outro já falou, você viu o que ele fez? Aí eu já fiquei sabendo das fofocas. Mas, assim, não vou citar nomes, mas já aconteceu. Já aconteceu de venda de resultado de laudo.
Então, como é que o juiz vai acreditar, assim, que você realmente é uma pessoa séria? Quando ele já vê, por exemplo, poxa, a Jaque tem 8 anos de perícia. Se ela tá 8 anos aí, pelo menos assim, ela não quer arriscar o ganha-pão dela. Isso é fato. Entendeu? Então, eu não arriscaria. E aí o juiz já tem mais confiança nesses peritos, que já estão mais antigos, que já estão atuando. Então, por isso que não é tão fácil no começo. Mas é aquela coisa, Pedro, quanto tempo o pessoal estuda para concurso? Quanto tempo? Normalmente para o cargo de perito oficial, é que assim, normalmente os concurseiros da área de perícia é uma galera meio nerd, sabe já? Eu já peguei gente que passou estudando 3 meses, mas não é a regra. A regra é que a pessoa tenha pelo menos 1, 2 anos, às vezes até 3. Eu mesmo fui aprovado no meu primeiro concurso de perito no estado de São Paulo com quase 4 anos de estudo, sabe? Foi uma coisa bem Mas difícil. Demora, Pedro, demora, assim. A galera bem nerd é exceção, por exemplo, concurso de perito, concurso de juiz. Esses concursos de carreira, que são melhores remunerados, eles demoram, porque primeiro, a concorrência é alta, segundo, as provas são dificílimas. Então, assim, você precisa estudar muito para passar. Então, coloca isso na perícia judicial. Você também vai demorar uns 2 anos aí para se manter. Até teve um comentário que me fizeram no canal que eu achei bem interessante, que eu fiquei pensando, né? Porque o cara chegou para mim e falou, tem 10 mil peritos no estado de São Paulo. Você ainda acha que tem como atuar? Eu pensei assim, essa pessoa não sabe quantas varas tem no Brasil, essa pessoa não sabe que a concorrência também existe em qualquer lugar, a concorrência tá aí, gente. E outra, quantidade não é concorrência. Concorrência é disputar a primazia. Então, assim, aquele volume todo de pessoas, será que todo mundo faz um bom trabalho, Pedro? Será que todo mundo sabe escrever uma petição? Então, assim, não é assim, sabe? As pessoas acham que, nossa, eu vou esperar 2 anos. Você vai esperar 2 anos, às vezes, estudando para um concurso também. Então, eu acho que vai depender do que você quer. As melhores coisas da vida, isso daí eu tenho alguns conhecidos que falavam que as melhores coisas da vida demoram para acontecer, né? Mas quando acontece, é muito satisfatório para todos nós aí também. Sim. E aí, Jaque, me diz uma coisa, o juiz nomeou você. Eu sei que isso vai variar dependendo do tipo de perícia que ele vai demandar. Mas qual seria um tempo médio entre a nomeação e também a entrega do laudo? Ou seja, quanto tempo de perícia propriamente dita? Pedro, demora, assim, vai depender muito da vara. Eu vou te falar, aqui no DF as varas são rápidas. E já teve perícias assim, por exemplo, Justiça Federal, que eu apresentei a proposta, tem frente uma parte. Aí demora, por exemplo, tem uma colega que estava acho que foi algum lugar do Goiás, eu não lembro qual cidade, qual comarca. Mas enfim, ela falou, poxa, eu tô ali, eu vi que o prazo vai ser para mim, só que ainda não me intimaram, tem 2 meses que eu tô esperando eles me intimarem para eu poder me manifestar. Então, assim, vai depender muito da vara. Tem varas que são um pouco mais morosas, tem varas que são céleres. Por exemplo, São Paulo acho que também é bem rápido. São Paulo, acho que Rio também deve ser mais rápido, mas tem alguns lugares, principalmente interior, talvez às vezes os juízes, eles vão fazendo o seguinte, eles têm mais de uma vara para ir, então aquele juiz, ele é competente por uma e por outra, então às vezes ele não tem tanto tempo para ficar ali de plantão, então por isso que às vezes demora um pouco mais o processo. Então vai depender aí da vara, mas eu vou falar por mim aí, uns 6 meses. Assim, andamento rápido. Isso. Por quê, Pedro? Olha só. Vamos supor, o juiz me nomeou hoje. Aí ele abre prazo para que as partes apresentem quesitos. 15 dias. Coloca aí, a gente tem um monte de feriado, né, Pedro? Então vamos lá. Prazo contado em dias úteis, já coloca 1 mês aí. Aí, prazo para me manifestar. Eu me manifesto, leio os quesitos, lá apresento propostas de honorários. A parte, quando ela vê os honorários do perito, geralmente a parte fala assim, vou impugnar essa proposta. E aí vai lá e impugnação. Então, assim, nisso já uns 3 meses, ó. Marcar a coleta, fazer laudo. Por aí, uns 5, 6 meses. Isso num andamento rápido. Isso se não demorarem 2 meses para intimar para se manifestar. Já emendando, coisa que todo mundo pergunta, é justamente a respeito dos pagamentos, Jaque.
dois pontos que eu gostaria que fossem esclarecidos aí pela sua experiência como perita judicial. Em relação aos pagamentos, eles, primeiro, em relação ao momento, eles são pagos depois que o processo transita em julgado, eles são pagos depois da entrega do laudo, como é que funciona a questão relativa ao momento de pagamento? Pedro, também depende. O que acontece? Eu já tem juízes que eu nem preciso pedir, tem juiz que eu não preciso pedir. A partir do momento que a parte paga, ele já libera 50% e para eu iniciar os trabalhos. Então, assim, tem varas que são assim, 50% antes de eu iniciar. Maravilha, ótimo. Tem varas que liberam após eu entregar o laudo. Então, assim, eu entreguei o laudo, mesmo que tenha impugnação, às vezes já liberaram meu alvará. Então, já tem vara que liberou. Assim, não tem um momento muito certo, mas assim, já aconteceu de varas que esqueceram de expedir alvará. E nisso foi recurso, foi um monte de coisa e tem, assim, hoje eu tô aqui à noite, eu tô organizando os pagamentos que eu preciso cobrar, porque tem alguns que ainda não foram. Então acontece de esquecerem de expedir alvará pro perito. Então assim, você tem que também, depois que você entregou o laudo, cobre seu alvará. Eu não faço muito isso, mas porque é muito trabalho, é muita coisa para fazer. Mas eu já tenho que cobrar, porque senão daqui a pouco eu não consigo mais ver esse dinheiro. Então você tem que cobrar, mas geralmente depois da entrega do seu laudo ou até a homologação do seu laudo. Depois que homologou o laudo, já é o momento para você receber o seu valor. Não precisa esperar até o trânsito em julgado, a não ser que o pagamento esteja para parte sucumbente. Então tem o artigo 91 do CPC, que diz que pode ter o ônus do pagamento pela parte sucumbente, que tem uma juíza que adota lá aqui na vara de Fazenda Pública. Então, ela sempre espera o trânsito em julgado, porque daí precisa resolver quem é que é o sucumbente, entendeu? Para pagar. Mas fora isso, quando já está depositado, é maravilha. E a segunda pergunta em relação ao pagamento. Existe alguma padronização de honorários, Jaque? Existe alguma referência dada por associação? Como que funciona essa questão? Porque assim, eu imagino, né, sendo leigo da parte de perícia judicial, que o perito ele vai fazer uma proposta e as partes vão aceitar ou não. Né? Não sei se é isso que vai acontecer. Mas, evidentemente, seria interessante se tivesse, de fato, uma padronização desses honorários. Existe isso, Jaque? Sim. Então, não existe uma padronização. Existe a APPAR, que fala da hora técnica do perito, que, se não me engano, está em R$400. Existe a súmula 263 ou 362, gente. Não sei se eu estou confundindo aí a ordem dos fatores, mas do TJ do Rio de Janeiro, que estabelece que são 4 salários mínimos. Então, seria aproximadamente aí 4.400, que é o que eu cobro. Então, aqui eu cobro esse valor. Mas tem juiz que fala, tá cobrando demais. E tem juiz que defere. Então, assim, não tem uma padronização, sabe? Vai depender aí da localidade também, né, Pedro? Tem alguns lugares que é menor, os honorários são menores. Por exemplo, já ouvi falar que tem lugares que o perito não consegue cobrar mais de 2. Entendeu? Então, depende. Aqui eu tô na capital, São Paulo também. São Paulo, acho que Rio e Brasília são lugares que a gente pode cobrar os honorários até que razoáveis. Minas Gerais está em torno de 3.500. Eu tenho uma aluna que eu conversei com ela pediu para eu ver quanto estava saindo, tá 3.500, mas é isso, assim. Não tô lembrando de outros, assim. No Sul, Paraná, não sei se é Paraná ou Santa Catarina, falaram que os honorários também estão bem baixos. Os juízes não estão querendo conceder. Só que um juiz que não concede os honorários de uma maneira adequada, justa, para o seu auxiliar, como é que ele vai confiar o julgamento dele sem ter confiança e sem valorizar o seu auxiliar, né? Isso daí são bem delicados. Isso é de se pensar, né? É claro que a Angélica comentou, Paraná é de 300, máximo 1.500. Mas isso é a portaria, né, Angélica? Não é o valor comum. Então, a Angélica, inclusive, ela foi aluna nossa lá no Alfa e ela acho que começou há pouco tempo nessa parte. Ela até pediu alguma ajuda minha lá. E então não existe, a gente não pode afirmar que existe, por exemplo.
Para grafotécnico é tanto, para documentoscopia no geral, para análise de falsidade é X. Não existe isso, é por hora então de perícia. Sim, eu costumo colocar por hora, e por hora eu tenho tido sucesso com as propostas de honorários por hora. Por quê? Porque os juízes vêm e falam, poxa, ela fundamentou, entendeu? Então, se eu colocar só o valorzão lá, Pedro, o juiz vai falar, poxa, mas de onde você tirou esse valor, né? Qual que é a razão? Então, por hora, eu acho melhor fundamentado, porque a parte ali, ela pode questionar as horas, ela pode questionar algo, mas o juiz vai ver ali que está fundamentado, que tem uma razão de eu estar cobrando aquele valor. Então, eu costumo cobrar por hora, mas tem gente que cobra e nem coloca as horas. Então, assim, não tem uma padronização, justamente porque a gente não tem conselho, né, Pedro? Então, se a gente não tem conselho, não tem como padronizar. Entendi. Então, em relação também aos pagamentos, só para a gente fechar esse assunto e já partir para a próxima pauta, não há, de fato, uma padronização, você fundamenta por horas, mas como que é feito esse controle de horas trabalhadas? Você entrega uma tabela em relação a tópicos? É mais ou menos isso? Sim, exatamente. Não tem uma padronização das horas, mas assim, eu coloco, por exemplo, aqui eu estipulo 3 horas. 3 horas de início dos trabalhos. Coleta, solicitação de padrões, retirada de documento, isso daqui são as 3 horas iniciais. Coloco geralmente digitalização, análise dos padrões, da peça questionada, mais 4 horas, que é aquele momento que eu vou fazer as imagens, eu vou pegar o documento, colocar no microscópio, eu vou examinar esse documento, e mais 6 horas para confecção do laudo. Então eu coloco aí umas 13 horas, né? 4, 6 e 3, dá 13 horas. É o que eu coloco nos meus laudos. Costumo colocar 13 horas, mas tem gente que distribui de outra maneira, tem gente que coloca mais horas, menos horas, então vai depender aí das pessoas quem for fazer, não tem uma padronização. Eu digo assim, por mim, e o que eu passo para os meus alunos, né? Eu passo, você vai pelo menos gastar aí 1 hora de coleta. Mesmo que faça em meia hora, você vai reservar 1 hora. Tem gente que já perdeu mais tempo de coleta, mais que 1 hora. Então, assim, não tem como a gente falar se vai ser 1 hora só, mas eu coloco uma estimativa de horas. Umas 13. E uma curiosidade minha, esse laudo, ele é comprido demais, é? Olha, cerca de 30 páginas. Cerca de 30 páginas, às vezes 20 e poucas, 30 páginas, às vezes 40, mas a média são 30, Pedro, porque eu ilustro bastante, eu deixo ele bem, bem ilustrado. E, assim, que nem eu tava conversando, o meu primo, ele é perito criminal em São Paulo. E eu tava conversando, eu falei, olha só, o laudo, tal, como é que ficou bonito, tal. Ele falou, lá no instituto a gente não tem tempo de fazer isso, não. Então, assim, ele prima por fazer o laudo e entregar, né, entregabilidade. Então, por exemplo, o laudo do instituto vai ter umas 3 páginas, né, não vai ter tantas páginas quanto um laudo da perícia judicial, mas a perícia judicial, ela tem essa, assim, ela precisa também mostrar para o juiz. Então, para ser escolhido, também tem isso. Já o perito criminal, ele tem ali aquela pressa, porque tem muita demanda para ser finalizada. Então, pelo que eu vi, assim, a comparação seria isso, mas geralmente são as 30 páginas. As páginas são compostas eu faço a folha de abertura, faço o início, né, que tem o endereçamento, tudo certinho, coloco o histórico, coloco o documento questionado, então objeto, documento questionado, padrões, coloco esclarecimentos do exame, coloco método, esclarecimentos, porque daí o pessoal precisa saber como que é feito o exame, né, e o CPC mesmo solicita que no laudo tenha o método utilizado, então tem que coloco o exame todo feito em imagens, os apontamentos, tudo feito eu faço tudo pelo Word, mas todas as setinhas, tudo certinho. Coloco o exame, coloco conclusão. Mesmo que eu não tenha chegado a uma conclusão categórica, eu coloco uma conclusão. Por isso eu não diria que seria inconclusivo, mas sim não categórico, que muita gente confunde com não categórico. E coloco o fechamento. Ah, tá. Lá no quesitos, mesmo discutiram sobre isso. Resposta, né? Resposta sempre resposta aos quesitos. Isso, e o fechamento.
Lá no Interforensics, na palestra do Dr. Eric também, ele comentou a respeito desse inconclusivo, né? Ele falou que o pessoal tem muito receio de colocar esse tal desse inconclusivo aí no laudo. E, de fato, é uma coisa que, na prática, a gente sabe que é bem complicado mesmo, né? Então, eu já ouvi muito, Pedro. Assim, tinha vezes que eu falava, eu vou adotar. E eu comecei a adotar a escala que o Samuel colocou no livro dele, né? Que é a escala, até eu mostro um laudo meu no meu livro, que eu adotei a escala do Samuel. E quando eu comecei a utilizar a escala do Samuel, o pessoal falava assim, você é doida, o Samuel ele é policial federal, você é perita judicial, não tem isso não, entendeu? Você não pode ficar falando isso, você tem que colocar para o juízo que você tem que falar autenticidade, falsidade ou disfarce. Já teve perito judicial que falou assim, o seu laudo não vale nada se estiver com escala. Você tem que ser categórica, entendeu? E eu comecei a utilizar essa tabela. Essa tabela não, né? Essas frases, né? Os caras me falam um troço desse, tem que ser categórico. Tem que ser categórico. As pessoas acreditam nisso, Pedro. Esse que é o negócio. Então, assim, quando o Samuel dá aula para esses alunos, muitas vezes eles pensam, mas é porque o Samuel é policial federal, ele pode, né? E quando eu comecei a dar aula, né, ele me passou uma matéria para eu dar aula, o Samuel Feuerhammer, e eu comecei a dar aula. E eu estava ensinando o que ele tinha passado, e eu pensei, como que eu não posso ensinar isso para ninguém se eu não adotar para mim? E aí foi que eu comecei a adotar e nunca mais parei. Falei, vou adotar, e comecei a adotar essa escala a escala de conclusão máxima, alta, moderada e nula, né, que é o que ele tem no livro dele. Então comecei, até mesmo se tem alguma característica ali que eu veja que fortalece minha convicção de falsidade, eu até coloco, mas eu utilizo também as escalas, não seriam, é que não é porcentagem, né, é a escala que ele utiliza de conclusão. É como se fosse um jogo que a gente costuma fazer de cruzes, de 1 a 4 cruzes, isso. É algo mais ou menos assim, né? Isso, por aí. É porque, assim, por porcentagem, Pedro, vamos supor, se eu colocar 99% de chance de ser autêntico, o que a parte vai fazer? Pedro, 1% é vagabundo, ele vai lutar por aquele 1% e vai me encher a paciência. Então, assim, se eu colocar a porcentagem por números, é muito provável que o advogado vá bater muito nessa tecla. Então, é melhor as frases. É assim também na perícia oficial. Eu, por exemplo, já houve situações em que nós fomos fazer uma busca e apreensão com coleta de drogas no local e nós colocamos que foram capturadas, né? Foram apreendidas drogas, substância sólida em forma de pó de coloração branca. E aí a parte impugnou, falou, mas o perito não descreveu se estava num saco, se estava num não sei o quê. Cara, a análise deu isso da substância. Pouco me importa se ela está envolvida ou não em determinado tipo de recipiente. A análise química deu isso. Entendeu? Então eu acho que é mais ou menos algo semelhante com o que você acaba passando também aí na parte de perícia judicial da documentos. Sim. E em relação a isso, qual seria, Jaque, na sua opinião, a perícia mais complicada de se fazer dentro da documentoscopia como um todo? Olha, eu acho o seguinte, na grafo, quando a gente tem poucos elementos, fica difícil da gente afirmar. Então, isso é uma dificuldade. Mas outra dificuldade que eu vejo é em documentos de alto vulto. Então, assim, documentos de muito valor. Então, vamos supor, um cheque de 1 milhão, um documento que envolva muito, muito dinheiro. Ali, mesmo que a assinatura seja complexa, mesmo que a assinatura ali esteja totalmente convergente, será que não teve um profissional fazendo uma fraude dessa, entendeu? Quando envolve muito dinheiro, eu tenho receio da conclusão que a gente pode chegar, porque por mais que esteja ali tudo correto, pode ser que tenha ali uma fraude muito bem feita em razão do alto vulto. Então, eu acho que a complexidade também vem em razão do valor desse documento, por isso que sempre quando me falam, eu falo, olha, se for um documento muito valioso, cobre mais caro, porque realmente vai te dar mais trabalho, entendeu? Todas as perícias que eu fiz que envolviam
assim, um valor de face muito alto, geralmente era dor de cabeça na certa, Pedro, na certa. Então, assim, teve uma execução que eram mais de milhões. Então, assim, a parte, ela brigou várias, assim, impugnou tanto que podia. Então, é aquela coisa, o valor da causa é alto. Então, cobre uma perícia alta, porque você vai ter dor de cabeça. Certeza, Pedro. Então, assim, o que mais me traz dor de cabeça são esses documentos mais, assim, mais complexos em razão do alto vulto. Entendi. Bom, visto tudo isso, pra gente fechar então aqui, Jaque, tá muito boa, eu tenho muita curiosidade, eu não tinha muito essa noção, porque a perícia judicial pra mim acaba não sendo uma realidade, né? Já pensei e penso em me tornar algum dia meio que me afastar ou talvez até sair da polícia, não sei como é que vai ser isso, mas vontade de atuar com uma autonomia que tem os peritos judiciais. A perícia oficial criminal ela é muito vinculada ao Estado, né? Então a gente tem uma série de impedimentos, uma série de situações que, para quem gosta da iniciativa privada, a gente não costuma ter essa liberdade que, por exemplo, vocês dentro da esfera da perícia judicial têm. Então, Jaque, algumas pessoas certamente, depois que a gente disponibilizar esse vídeo, vai querer perguntar quais são algumas recomendações que você pode dar para a galera que quer, de fato, se tornar perito judicial, especificamente, claro, também na área de documentoscopia, mas também em algum outro tipo de área. Qual seria essa recomendação? Fazer uma pós-graduação? A pessoa testar, ficar um pouco no estado na perícia criminal, depois sair? O que seria melhor para a galera? Então, eu acho o seguinte, Pedro, a gente tem também perfis de pessoas, né? Então, às vezes me perguntam, o que é melhor? Perícia judicial ou perícia criminal? Eu falo, poxa, se o seu valor é estabilidade, por exemplo, a perícia judicial vai ser muito sofrida para você, porque ela é muito instável. Mas se o seu valor é, por exemplo, você ter essa liberdade, perícia judicial pode ser uma opção muito boa para você. Mas depende muito do perfil da pessoa. Então, primeiramente, assim, para ver se você encaixa naquele perfil, é verificar quais são os seus valores. Seu valor é, poxa, eu gosto muito de ter segurança, de ter o salário todo mês, de ter 13º, de ter férias. Você tem que ser concursado, você tem que ter essa estabilidade. Se você não tem isso, não tem problema de estar trabalhando qualquer hora, você tem que fazer, também você correr atrás, porque tem que correr muito atrás. É o que eu falo, assim, perícia judicial não é só você deixar o currículo na vara e voltar para casa e esperar. Não é só isso. Tem que correr atrás, você tem que correr atrás pra caramba. É você ir na vara. Quando eu falei isso na sala de aula, todo mundo deu risada, Pedro. Quando eu falei, você tem que ir de vara em vara. Nossa, mas a galera só deu risada. Imaginaram a besteira. Mas você tem que ir de vara em vara mesmo, porque você tem que mostrar o seu currículo, você tem que apresentar aí seu currículo, sua carta de apresentação. Networking também, Pedro. Muita gente me pergunta, como fazer networking? Eu falo, networking, ele não é uma coisa que você faz, ele tem que estar na sua mentalidade. Como que é um networking na sua mentalidade? Eu tô conversando com você na fila do banco e eu sei o que você é. Eu começo a conversar para ver o que a gente pode fazer junto, entendeu? Então, isso que é o networking. Não é só você mandar o currículo para um monte de lugar que não vão nem abrir seu e-mail. O que acontece? Muitas vezes vão olhar assim, não vou abrir isso. Então, o networking é você ter essa mentalidade de querer fazer contatos e querer fazer negócios com contatos, né? Então, tem que ter o networking, você tem que correr atrás, você pode passar meses sem ter uma nomeação, então você tem que ter uma coisa que se chama organização financeira. Se você não tiver organização financeira, Pedro, você quebra, porque você vai ter mês que você pode ganhar, por exemplo, 10 mil, 20 mil, vamos supor, você fechou uma perícia, massa, tal, 20 mil. Daqui a pouco, 3 meses, você não recebe nenhum alvará. E aí, como é que você fica? Você tem que ser uma pessoa segura financeiramente. Se você não for uma pessoa segura, se você for o tipo da pessoa que tem o dinheiro na mão e já gasta tudo, acho que vai ser um pouco arriscado você empreender. Você tem que ter essa segurança e essa organização com o dinheiro. E para começar, você pode começar com um curso. Então, assim, você pode começar com um curso de 20 horas, você pode começar com uma pós-graduação, você pode começar com um curso livre, vai depender de como você quer começar.
Eu sempre recomendo, mesmo que você tenha começado numa pós-graduação, num curso livre, você ter a prática. Eu tenho um curso de prática, Pedro. Então, assim, muita gente vinha falar comigo, já que eu quero um estágio, me dá um estágio, eu preciso muito aprender com um estágio. E, Pedro, você já teve estagiário? Você sabe como é que é você treinar uma pessoa? É muito difícil. Assim, é muito mais trabalhoso do que você dar aula, por exemplo, porque você tem que corrigir aquela pessoa. Então, assim, eu não tinha essa vontade de ter estagiário, porque ia me dar mais trabalho do que retorno. Então, eu criei o meu curso de prática para atender essas pessoas que me perguntavam, que queriam estar comigo, que queriam aprender comigo. Então, tem o curso de prática, recomendo fazer o curso de prática, porque você vai ter uma primeira perícia para fazer, você vai ter um caminho ali para trilhar, você já vai estar aí encaminhado. E recomendo para quem for começar, que goste de estudar. Uma pessoa que quer só estudar uma coisa e parar, esquece, a perícia judicial não é para você. Porque a perícia, você vai ter que estudar sempre. Você tem que estudar a sua área, você tem que estudar a área judicial, você tem que estudar networking, você tem que mexer em internet, Instagram, você tem que ser polivalente. Então, se você pensa em fazer uma coisa, vou fazer um curso de 20 horas e ficar milionário, esquece. O médico estuda aí 5 anos, faz residência, e mesmo assim, às vezes, tá aí atendendo, sofrendo. Então, o que a pessoa acha que vai fazer um curso de 20 horas, de R$400 e ganhar muito dinheiro? Tem que se dedicar. É o que você falou no começo da live, né, Pedro? Exatamente. Estudar para concurso público, eu sempre falo, eu sou professor justamente dessa área, que é voltado bem para perícia criminal. E a gente sente na pele o que é sofrer para estudar para um curso público. Porque, olha, eu acho que eu já passei por tanta coisa com concurso público, eu dou aula há aproximadamente, sei lá, uns 10 anos já. Que a gente eu comecei efetivamente em 2011, né? Na época que eu estava na graduação, ainda dava aula para os professores e tal. E eu percebi como que é difícil a gente conseguir continuar. Muita gente já, que você deve saber disso, às vezes passa num concurso da envergadura de perito e acha assim, nossa, agora eu tô sossegado. Cara, se você vê o tanto que eu estudei. Eu fui, quando eu entrei na Polícia Científica do Estado do Paraná, eu fui da Polícia Civil do DF também. A gente fez curso de formação aí durante quase 6 meses. Isso, fiquei aí quase bacana. Intensivão. Academia de polícia era longe. A hora que a gente ficou sabendo que a gente ia ganhar uma bolsa de 50%, todo mundo felizão. Cara, muito de concurseiro é foda. E aí, a gente estava estudando muito, assim, e veio a percepção de que você não para. Eu fui colocado aqui no laboratório de química no início, que eu entrei na Polícia Científica. Hoje eu estou indo para o laboratório de vestígio biológico. E, porra, como que eu tive que aprender coisa na química? A gente tem, e não é tipo coisa de química. A gente vai em local de crime, você tem que aprender policiamento extensivo, você tem que aprender como lidar com o juiz, você tem que aprender a legislação agora com a cadeia de custódia, que vai vir um monte de gente querendo quebrar, né? O STJ já teve decisão, inclusive, de quebra de lacre, sendo hipótese de nulidade de processo. Então, olha como isso é importante pra galera que tá aqui. Sim. Então, a galera tem que entender que pouco importa. Perito, sendo um expert, ele tem que ter uma vivência de estudo. O cara tem que ser um nerd de estudo. Se o cara não for, ele não vai ser, no caso da perícia judicial, nomeado, porque não vai dar uma carta de credibilidade. E no caso da perícia oficial criminal, fica uma coisa até chata. Cara, não tem nada pior do que você olhar num processo que tem um laudo, você olha e fala assim, putz, que laudo cagado, sabe? Aquele laudo feio. Sim. Entendeu? Não, assim, eu acho o seguinte, tem alguns concursos que, assim, até a pessoa consegue não ter que estudar para sempre, mas perito, juiz, advogado também, delegado, eu acho que são concursos que exigem muito. Principalmente perito, a gente vê que a cada 2 anos tem aí Interforensics cheio de novidade. Então, não vai parar de estudar. Sendo perito, não vai dar para parar de estudar. E vai ter que ler muito e escrever muito, porque o perito ele precisa laudar. Então tem gente que fala assim, ai, nossa, eu não tenho medo de sangue, eu acho que eu nasci pra ser perita. Já ouvi isso, Pedro. Eu penso assim, não é isso, gente, não é isso. É estudar, é você ser cientista mesmo, você tá ligado na ciência, não é
Não é só não ter medo de sangue, não ter medo de morto. Isso você pode fazer outra coisa, né? Sei lá, maquiar morto. Tem outras profissões que envolvam, mas... Necromaquiagem. Mas pra perícia você tem que estudar mesmo, em todas as áreas. Eu digo assim, pela minha, e você também, pela perícia criminal, também não tem como parar de estudar, gente. Isso é fato. Então, chegamos ao nosso fim, mas, Jaque, muito obrigado primeiro pela disponibilidade, né? Você atendeu de pronto o pedido de explanar um pouco para a galera a respeito da perícia judicial e espero poder contar com você também em ótimas oportunidades que futuramente virão, não tenha dúvida. Isso é sempre dúvida dos nossos alunos. É incrível, né? É uma área muito boa de ser explorada, né? E eu espero que dê tudo muito certo com você nesses seus estudos do dia a dia, que não deve ser pouco, não. É cansativo, mas vale a pena. E outra coisa, teve uma dúvida que eu vi aqui, que teve uma pessoa que perguntou, teve um outro que eu não vi, mas teve uma dúvida que eu até gravei aqui, que eu queria responder, que a pessoa perguntou se não era suspeição se eu ser amiga do juiz, por exemplo. E vamos lá, suspeição, ela não envolve o relacionamento perito e juiz. Isso aí, quem vai dizer sobre a impossibilidade é o tribunal, né? No caso de não poder nomear parentes, por exemplo. Mas o CPC, o caso de suspeição, é perito em relação com as partes e advogados, tá? Então é só para diferenciar, porque a suspeição é outra coisa, não é perito, relação perito-juiz, e sim perito, partes, peritos, advogados. E teve uma outra aqui que eu não consegui ver. Mas quem tiver aí dúvida... Daniel Magalhães, ele perguntou, um perito criminal, ele pode atuar como perito judicial na área de engenharia elétrica, por exemplo? Acho que pode. Dependendo da organização, do instituto, né, Pedro? Tem instituto que é mais flexível. Isso. Aqui na Polícia Científica do Paraná, isso não acontece, nem na Polícia Federal. Mas nas polícias científicas ou civis dos estados, existem alguns locais que permitem, desde que a atuação seja fora do estado que este perito é perito oficial. Então, por exemplo, se o Paraná permitisse, eu poderia ter atuado como perito judicial ou ainda como assistente técnico, nesse caso lá do Ceará. Né? Então, isso varia de acordo com os normativos internos do próprio Instituto de Criminalística aí. Entendi. Eu sei que a Polícia Federal não pode. No caso da PCDF também não, porque eles estão vinculados à Polícia Civil aqui do Distrito Federal e eles têm exclusividade, então não pode fazer outras coisas. Mas tem alguns que já são mais flexíveis. Por exemplo, Minas Gerais, eu sei que pode, que eu conheço um perito criminal de Minas Gerais que faz perícia judicial. Eu sei que, acho que São Paulo também pode, se não me engano. São Paulo também, mas depende, alguns lugares. Rio de Janeiro acho que não também. Mas vai depender, vai ter que olhar na organização do Instituto para verificar a possibilidade. Essa vem a ser a recomendação, então. Olhe, para quem perguntou isso, olhe dentro do estado, no caso, se pode ou não pode. Vai ter que consultar, de fato, os órgãos de polícia técnica dos estados. Exatamente. Certinho, então, Pedro, muito obrigada. O prazer foi todo meu. E agradeço. Nossa, muita gente, hein? 50 pessoas aqui na live, bastante gente ficou aí. Todo mundo querendo aprender mais sobre perícia judicial, perícia criminal. Então, estamos aí, tá bom? Obrigada, Pedro. Obrigada a todos. Um abraço, um beijo. Galera, muito obrigado pela audiência de vocês e muito obrigado mais uma vez, Jack. Valeu. Até mais. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.